Olá, alunos. Então, sejam todos bem-vindos para a eletiva Profissões. Como a semana passada a gente trabalhou um pouco a ideia da profissão turismo ou turismólogo, para esta semana eu achei bem interessante trazer a profissão advogado, né? Ou seja, como que é, né, essa área, essa ciência em que o indivíduo estuda o direito, para justamente chegar a ser um profissional da área da advocacia. Então, eu quis trazer um pouco do conjunto etimológico do termo direito, né, para a gente começar essa aula de hoje. Então, o termo direito provém da palavra latina directum, né, que significa reto, no sentido de retidão, o certo, o correto, o mais adequado. A definição nominal etimológica de direito é qualidade daquilo que é regra, né? Da antiguidade chega a famosa e sintética definição de Celso, né? Direito é a arte do bom e do equitativo, ou seja, do aquilo que é igual, né? É justo. Na Idade Média, né, se tem a definição concebida de direito a partir, né, da compreensão desse famoso literário também, Dante Alighieri, que vai dizer: direito é a proporção real e pessoal de homem para homem, que conservada conserva a sociedade e que destruída a destrói. Então, olha só a compreensão aí bastante profunda de Dante Alighieri sobre esse princípio do direito. Numa perspectiva agora filosófica de Kant, ele vai dizer que direito é o conjunto de condições segundo as quais o arbítrio de cada um pode coexistir, ou seja, estar junto com o arbítrio do outro ou dos outros, de acordo com uma lei geral de liberdade, né? Então, olha só que ampla definição de direito, né? Uma palavra que não é muito simples de definir, como vocês têm visto aí ao longo dessa exposição, né? Mas nessa linha, então, de compreensão, o direito, que é o que a gente vai estudar um pouco melhor essa semana, né? Haja vista a profissão advogado, ele seria conceitualmente o que é mais adequado para o indivíduo, tendo presente que, né, vivendo em sociedade, tal direito deve compreender fundamentalmente o interesse coletivo, né? Ou seja, o direito ele traz o ordenamento social à vivência coletiva. Daí surge conceitos do certo ou errado, né? Também a questão do que é de direito e não direito se adaptem, né, às novas realidades geográficas, religiosas, humanísticas e históricas, para descrever apenas algumas questões que interferem na evolução e adequação do direito a ser aplicado. Bom, aqui eu dei uma definição, então, alunos, o que é direito, e agora a gente entra, de certa forma, para ter uma prévia, uma noção maior do que envolve, né, essa área, esse curso, essa graduação, né, do direito, ou melhor, para se formar em advogado. Então, o curso de direito, né, aproximadamente leva 5 anos de formação. Ao se formar, se presta a prova da OAB, que é uma sigla que quer dizer Ordem de Advogados do Brasil, né? É uma prova, segundo dizem, muito bem elaborada, que quando o indivíduo ele sai lá como concluinte do curso de direito, ele tem bagagem intelectual, né, suficiente para poder passar nessa prova. Uma vez passando, ele já pode advogar, ou seja, atuar como advogado, ok? Então, dentro dessas questões, aí a gente vem, né? Eu trouxe por alto algumas matérias que tem no primeiro ano de introdução do direito. Por exemplo, logo de cara vocês vão estudar a introdução ao estudo do direito. É uma espécie de compreensão como que o direito surge ao longo da história, uma visão mais histórica, né? Depois tem a ciência política, teoria geral do Estado, que vai entrar um pouco na filosofia. Vocês vão estudar primeiro os grandes teóricos contratualistas do Estado, né? Que o direito vai, por sua vez, entender para dar continuidade mais à frente às suas matérias específicas, né? Vai ter antropologia, que também é algo que vocês já estudam no ensino médio, né? Isso no primeiro ano. Depois vai ficar mais difícil um pouco esse curso. Mas vocês vão ver que no primeiro ano vai ter muita coisa que vocês aprenderam no ensino médio. Antropologia, que é justamente o estudo do homem e valor dele ao longo da história, né? Vai ter aí já um pouco mais voltada para a área mesmo, o direito civil, que vai ser justamente o direito que cada indivíduo tem em sociedade. Civil é pessoa, então cada um de nós somos civis.
Vai ter direito penal aí para quem gosta, por exemplo, de toda a inteligência de um crime, né? Então aí vocês vão ter bastante coisa para ver tipificação de crime, homicídio, né? Delito, vamos dizer assim, doloso ou culposo, algumas coisas, definições que é próprio da matéria. Vamos ter um pouco da teoria da Constituição, ou seja, como que o livro maior, a Constituição do nosso país, foi feita, né? Vai ter a sociologia do direito, olha só, né? Entendendo por que ela foi criada e como ela foi criada. E aí vem as disciplinas específicas, agora que eu falei para vocês, né? Processo civil, direito civil, né? Depois, direito penal, direito empresarial, direito administrativo, direito de família, prática jurídica e defesa de monografia. Ou seja, aí você já estaria no 5º ano, que você vai ter que apresentar a sua monografia, a dissertação que você produziu ao longo desses 5 anos. Então, é interessante pensar que o direito é um curso no qual vai te dar bagagem para legislar, vamos dizer assim, trabalhar acerca das leis, né? E se você ir se capacitando mais, você pode ser fazendo provas, submetendo a concurso, pode chegar a ser promotor, juiz, né? Desembargador, mas primeiro teria que ter como base o curso de direito, ou seja, se torna advogado e depois pode pleitear esses cargos maiores aí, né? Nessa área profissional, ok? Então, só algumas curiosidades agora dessa área, né? Por exemplo, qual é o perfil desse trabalhador? A gente sabe que cada profissão tem um perfil, né? Então, o perfil do advogado deve ser consonante com o contexto político, histórico e econômico, ou seja, é um indivíduo que tem que estar atualizado nas últimas informações do que está acontecendo. Se surge uma nova lei, ele já tem que estar sabendo. Se surge uma nova emenda na Constituição, ele tem que estar sabendo. Ele é um profissional extremamente atual, até porque ele lida com o que está sendo criado na Constituição ou perante as leis ali, né? Está inserido na área jurídica, acompanha o desenvolvimento da sociedade, afinal, esse trabalha para atender os interesses estatais, ou seja, do Estado, da política e também dos particulares, até porque o direito ele abrange não só a pessoa física, como a pessoa jurídica, né? Então é interessante perceber que essa profissão tem um amplo leque de trabalhos, de oportunidades de emprego, né? E a regra, né, quando se fala de curiosidades, como que um advogado se veste, né? A regra é se vestir com elegância, né? Geralmente você vai ver um advogado com terno, gravata, bem vestido, então tem uma certa elegância, mas uma sobriedade, e tem que ser discreto, né? O advogado ele é discreto porque ele analisa os detalhes, até para depois, num processo, ele colocar ali nos autos do processo. Prova disso é que se chega a algum advogado um pouco fora do padrão, né? Os outros ficam olhando e julgando sim, né? Porque tem que ser bom na fala, né, no processo, mas também na vestimenta. É como se fosse um conjunto da obra. Se a primeira impressão é a que fica, deixe uma boa para o seu empregador, cliente, colegas de profissão e juízes. Aí é uma espécie de um lema deles, né? Tem que estar sempre impecável em todos os sentidos. E aí vem a nossa atividade de hoje. Primeira questão, como a gente está falando de uma profissão de advogado, o que é o direito, né? Voltado para essa dimensão e essa ciência. 2, qual o papel de advogado? O que ele faz? A gente sabe que ele estuda tanto, estuda 5 anos, ainda se submete a uma prova chamada OAB. Então, qual é o papel dele depois? O que ele vai fazer em sociedade? Terceira questão, qual, segundo o texto, o perfil desse profissional? Como que ele deve se comportar, se vestir, né? Como que ele deve ser, tá? Quarta questão, destaque aqui uma curiosidade que você teria desta profissão. Imagine que você fosse perguntar alguma coisa para um advogado, que tipo de pergunta você faria para ele? Como curiosidade mesmo, eu quero saber, né? O que você falaria para ele? E última questão, que importância tem as leis para o advogado, né? E que contribuição social essa profissão traz? Então, aluno, seria mais ou menos isso a eletiva dessa semana. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.